Olá, meus amigos. Vamos mais uma vez com um áudio e dessa vez eu vou falar sobre relatos bíblicos que impressionam. Impressionam por quê? Esses fatos impressionam por trazer, às vezes, violência e até crueldade nos seus relatos. Nas questões das guerras, até mesmo do dilúvio, como entender esses fatos? E eu vou começar daí, vou começar por Noé. Na sua Bíblia, na Palavra de Deus, em Gênesis 6, de 8 a 9, diz assim: como Deus escolhe Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por que Noé achou graça? Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. É isso que a Palavra de Deus diz. Então, por Noé ter esse caráter, ele não seguia a imoralidade da sociedade da época. A sociedade da época, as pessoas, na verdade, estavam corrompidas no caráter. Em Gênesis 6,13, Deus diz o seguinte: o fim de toda a carne é vindo perante minha face. A terra está cheia de violência. Então passamos a entender porque Deus toma essa atitude. Em Gênesis 6,3, Deus diz o seguinte: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Contenderá. Na verdade, o Espírito de Deus falava ao espírito de todo homem. Nós vimos que espírito é a consciência humana. Deus vivia brigando, contendendo com o espírito de cada homem daquela época, tentando convencê-lo do pecado, dos caminhos errados. É por isso que Deus diz aqui: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Seguindo esse raciocínio, Noé demora para construir a arca cerca de 100 anos. Veja bem, 100 anos. Em Gênesis 5,32, Noé tem 500 anos, e quando ele entra na arca, ele tem 600 anos. Você pode conferir em Gênesis 8, de 14 a 15. Então entendemos que Noé, quando foi chamado por Deus, e Deus explicou o que ia fazer, Noé começa a construir essa arca. Não é fato que todas as pessoas viram Noé 100 anos construindo essa arca. Dá para entender o quanto Deus é longânimo mesmo. Quanto tempo você é capaz de tentar convencer uma pessoa de que ela está no caminho errado? Uma mãe ou um pai é capaz de convencer um filho, tentar convencer um filho por muitos anos. Deus usou Noé 100 anos para tentar convencer as pessoas de que elas estavam no caminho errado. Muitas pessoas olhavam para Noé construindo aquela arca e, sem dúvida nenhuma, chamavam ele de louco, fanático, lunático. Não é certo. É só a gente se reportar para aquela época, que não é diferente de hoje. O caráter humano, o gênero humano, melhor dizendo, continua sendo o mesmo. As pessoas tiram sarro, ironizam. Enfim, Noé deve ter passado por momentos muito desagradáveis. Volto a repetir, sendo chamado de louco, lunático, que isso nunca ia acontecer, que era coisa da cabeça dele, enfim. Mas Deus teve muita paciência. Durante 100 anos, eu acredito que se uma pessoa acreditasse naquilo que Noé estava fazendo, Deus com certeza colocaria essa pessoa também na arca. E se muitas pessoas concordassem? Com certeza Deus mandaria Noé construir uma outra arca. E se muitas pessoas da época se convertessem? Com certeza Deus barraria o dilúvio. É assim que eu penso. Então, olha o que... Primeiro, Noé, ele é escolhido por Deus por ter um caráter justo, honesto. Depois Deus vê que a violência havia se multiplicado. Mais à frente a gente lê nas Escrituras Sagradas que o Espírito de Deus contendia com o Espírito do homem. Aí Noé leva 100 anos para construir a arca. Olha que paciência, não é verdade? Tempo suficiente para o arrependimento. Isso nos faz lembrar do ladrão na cruz, que no último momento ele se arrependeu e pediu perdão e misericórdia. E foi salvo. Mas no
tempos de Noé isso não aconteceu. Deus ainda esperou 100 anos sem uma resposta de uma única pessoa. Tudo leva a crer que o gênero humano havia realmente se corrompido completamente. É o que aconteceu com Lúcifer. Não é muito difícil de se enxergar isso. Quando uma criatura se corrompe na sua totalidade, a misericórdia de Deus termina. Porque ele, conhecendo o nosso interior, ele constata que essa pessoa não tem mais como se arrepender. Muito bem. Em Êxodo 20:12, tem uma passagem muito interessante que tem a ver com tudo isso. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongues teus dias na terra. Esse é um único mandamento que vem como uma promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra. Hoje é comum os pais enterrarem os filhos, sepultarem os filhos. Mas isso não é natural. O natural seria os filhos sepultarem os pais. É que assim como nos tempos de Noé, hoje nós estamos vivendo em momentos também num mundo também violento, em que o gênero humano se degradou, se corrompeu. E é por isso que esse mandamento se cumpre à risca. Filhos que não respeitam os pais, não honram os pais, estão morrendo cada vez mais cedo. Então esse é um relato bíblico que tem que ser entendido com essa visão, e não somente com o coração, com o sentimento, dizendo que Deus é tirano, que Deus é isso. E longe de mim ser um advogado de Deus. Naturalmente, ele não precisa disso. Outros relatos bíblicos que muitas pessoas gostam de dizer, principalmente os ateístas, em algumas passagens bíblicas, que Deus manda matar pessoas. Para nós entendermos isso, temos que entender que se nós estivéssemos num contexto de guerras, de conquistas, de vitórias e derrotas, onde tudo se conquistava com a força do braço, através de guerras, naturalmente, as pessoas que eram servas do Altíssimo, de Deus Todo-Poderoso, elas tinham a proteção desse Deus. Porque não seria justo você servir um Deus grande e forte, lhe ser fiel, e numa conquista onde é matar ou morrer, você ser derrotado. Então, nesse contexto, era matar ou morrer, naturalmente. Aqueles que serviam o Todo-Poderoso, eles saíam com a vitória. E hoje não é diferente. Dois países que vivem em conflito, naturalmente, se abrirem as fronteiras, eles serão dizimados. Não perdoarão nem mulheres, nem crianças. É só olhar para Israel hoje. Se Israel abrir suas fronteiras, naturalmente o povo árabe invadirá Israel e matará todos, sem piedade ou compaixão. Isso é notório. Então veja bem que não está muito longe da nossa realidade o que se deu no passado com o povo hebreu. Era um povo de conquistas. Deus tinha dado uma terra a eles, só que essa terra estava habitada. E para retomá-la, eles tinham que partir para a luta armada. E numa guerra não dá para ir tocando violino, não é mesmo? Então entendemos com essa visão, nesse contexto, uma ordem de matar para não morrer não é absurdo. É só imaginarmos nossas famílias correndo risco de vida. O que você seria capaz de fazer vendo um filho sob a mira de uma arma? Da mesma maneira, temos que entender que Deus protege e guarda a quem o ama e o serve. E afrontá-lo realmente é tolice. E todos que tentaram ou tentam acabam sendo derrotados. A visão espiritual é importante para entender Deus e seu caráter e seus atributos. A grande verdade é que não pedimos para vir a este mundo, mas enquanto estamos vivos, podemos escolher entre servir a um Deus Todo-Poderoso para viver guardado por Ele e cuidado por Ele, ou não, ficando assim à mercê da sorte e do Senhor da injustiça, a saber, o diabo.
Mas como deixar uma pessoa morrer sofrendo, doente? É isso que às vezes nós pensamos. Não somos todos filhos de Deus? Por que então passamos por tudo isso? Para isso eu convido você a ouvir os outros áudios do meu canal. Vamos Falar a Verdade é o nome do meu canal aqui no YouTube. E já adianto, tenho plena convicção de que nem todos os habitantes dessa terra são filhos de Deus. E não é difícil entender isso. Mas você pode acessar o meu canal, com certeza, através dos áudios você irá entender. Fica aqui o meu abraço e que Deus abençoe você abundantemente.